Isso que você vai ouvir agora não é detalhe jurídico, é retrato de poder. É o sistema funcionando para se proteger. A Procuradoria-Geral da República arquivou aí o pedido que tentava afastar ministro do Supremo. Na sequência, ministros saíram em defesa uns dos outros. E o recado foi bem claro: ninguém toca nos nossos. Hoje eu vou te explicar tudo isso de forma direta e sem juridiquês, porque o que está acontecendo passa longe de ser normal. Vamos começar aqui pelo ponto central. A oposição entrou com um pedido formal para questionar a permanência do ministro Dias Toffoli em um caso sensível ligado a investigações do Banco Master. O pedido não era retórico, apontava vínculos, encontros, relações e situações que, no mínimo, exigiriam cautela. Mas a resposta da PGR foi simples: arquivamento. Segundo o Procurador-Geral, não haveria nada a ser feito porque o caso já está em análise dentro do próprio Supremo. Traduzindo para o português bem claro, o STF está investigando o STF. Isso mesmo, com a benção da PGR. E ponto final. A oposição fez que cabia a ela. Protocolou, argumentou e trouxe fatos. Quem decidiu foi a PGR. E não foi a primeira vez. Pedidos semelhantes vêm sendo sistematicamente engavetados, sempre com a mesma justificativa técnica, sempre protegendo os mesmos personagens. O resultado é óbvio. Toffoli segue no jogo sem afastamento, sem questionamento formal e sem sequer a aparência de parcialidade. Agora entra o segundo ponto, rapaziada. É isso mesmo. Confirmando aí que isso não foi uma decisão isolada. Logo após o arquivamento, o ministro Gilmar Mendes saiu publicamente para defender a decisão da PGR e não foi uma defesa qualquer. Foi um discurso, família, cheio aí de instituições, democracia e instabilidade, como se o simples arquivamento provocasse que tudo funciona perfeitamente. Segundo ele, a decisão mostraria a maturidade do sistema constitucional brasileiro. Na prática, isso soa como um tapa na cara do cidadão comum. Isso mesmo, família, como um tapa na cara do cidadão comum. Porque vamos ser honestos aqui. Que funcionamento institucional é esse em que um ministro investiga um caso no qual pessoas se aproximam, fizeram negócios milionários com investigados? Que estabilidade democrática é essa em que o ministro público se recua até a discutir o afastamento? Se isso é normalidade, então a regra é bem clara. Ministros não precisam se explicar. A reação foi imediata. O próprio público nas redes desmontou aí a narrativa. Notas explicativas surgiram lembrando fatos objetivos. Viagens, encontros, relações patrimoniais, conexões que não foram respondidas. Não foi militância, foi constitucionalização. E aí o constrangimento ficou público. Só que o problema não para aí, família. Quando Gilmar Mendes se antecipa e toma posição pública, ele abdica de algo essencial a qualquer juiz: a aparência de impassibilidade, mesmo que no futuro ele tivesse que analisar algo relacionado ao caso. Ele já deixou claro o que pensa. E isso enfraquece ainda mais a confiança do julgamento. Mas se você achou que isso já era o fundo do poço, ainda tem mais. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, família, resolveu entrar em campo. Edson Fachin divulgou uma nota institucional defendendo o STF e indiretamente o ministro questionado. O texto fala em ameaça, em ataques à democracia, em tentativas de desmoralização da corte. Mas fica aí uma pergunta básica no ar: quem ameaçou quem? Porque até agora o que existe não
são reportagens investigativas dos maiores jornais do país. Veículos tradicionais, jornalismos profissional, fato apurados. Desde quando questionar relações aí suspeita virou ataque à democracia? Desde quando, família, pedir explicação virou ameaça institucional? O discurso segue um padrão conhecido. Toda crítica vira ataque, todo questionamento vira golpe. Toda cobrança vira tentativa de caos. Essa narrativa já não cola mais, família. Isso mesmo, não cola mais. O cidadão não está pedindo intervenção, está pedindo responsabilidade, família. Isso mesmo. Defender a democracia não é blindar autoridades, é justamente o contrário. Democracia pressupõe que todos respondam por seus atos, inclusive ministro de toga. Ou estão aí, a gente precisa admitir algo desconfortável, que existe cidadãos acima da lei. Quando o STF diz que não se curva a pressões políticas ou mediáticas, parece esquecer que a imprensa não é inimiga do Estado de Direito. Ela é parte dele. Sem jornalismo investigativo, os escândalos nunca viriam à tona. Nenhum. Transformar a imprensa em vilã é sinal clássico de poder incomodado. E aqui entra uma comparação que muita gente evita, família, mas é inevitável. Na história da Revolução dos Bichos, os líderes prometiam acabar com privilégios. No fim, se tornaram o que diziam combater. A pergunta que fica é: incomoda, mas necessária, será que parte aí da elite do judiciário não está trabalhando o mesmo caminho? Ou está trilhando também? A crítica não destrói instituições, a crítica fortalece. O que destrói é a blindagem, é o silêncio, é a recusa em prestar contas. Dizer que defender STF é defender as regras do jogo não faz sentido, família, quando as próprias regras parecem não valer para todos. Se ministros podem tudo, se não podem aí ser investigados, se não podem sequer ser questionados, família. Então isso não é república, é outra coisa. E democracia não combina com castas intocáveis. O recado que fica é simples: questionar não é atacar, cobrar não é golpismo, investigar não é ameaça. O verdadeiro ataque à democracia é tratar instituições como sagradas e pessoas como intocáveis. E tem um ponto aí que precisa ser dito e sem medo. Quando a Procuradoria arquiva pedidos sensíveis e o Supremo fecha fileira em defesa própria, o recado para a sociedade é perigoso, rapaziada. Não adianta questionar. Isso cria um efeito devastador. As pessoas começam aí a achar que tudo é teatro, que nada muda, que ninguém responde por nada. E esse é o verdadeiro veneno institucional. Infelizmente, rapaziada. Outro detalhe aqui que quase ninguém comenta é a velocidade aí da blindagem. O pedido mal chega e já é arquivado. Simples assim, já é arquivado. A defesa surge rápida, articulada, sincronizada, parece roteiro ensaiado. Enquanto isso, o cidadão comum passa anos aí tentando se defender de processos simples, sem esse tipo de proteção. E dois pesos, duas medidas. E aí surge a pergunta que incomoda. Se não há nada a esconder, por que tanto medo aí de investigação? Afastamentos não é condenação. Investigação não é sentença. Mas o sistema reage como se fosse, e isso só reforça a suspeita de que o problema não é o pedido. É o que pode aparecer se alguém olhar mais fundo. Outro ponto mais grave é o uso constante da palavra democracia como escudo. Tudo agora em nome da democracia. Tudo é para proteger as instituições. Só que democracia não é silêncio forçado. Não é unanimidade artificial. Não é intocabilidade. Democracia é conflito, debate,
transparência. Quando autoridades dizem que críticas tentam aí desmoralizar o Supremo, estão inventando aí, invertendo a lógica. Quem desmoraliza uma instituição não é quem questiona, é quem se recua a responder. A credibilidade não nasce do poder, família. Não nasce da confiança. E confiança se constrói com explicações claras, não com notas genéricas. Outro efeito colateral disso tudo é empurrar a população para extremos. Quando o centro institucional falha, as pessoas procuram resposta fora dele. Isso não fortalece o Estado. Isso só enfraquece. Blindar hoje é criar crise amanhã. E vamos falar aqui a verdade. O Supremo não precisa ser protegido por povo. Precisa ser respeitado pelo povo. E respeito não se impõe, se conquista. Toda vez que uma investigação é barrada, antes mesmo de começar, um pouco desse respeito se perde. Outro ponto que chama a atenção é o discurso seletivo. Quando o alvo é político comum, vale tudo, família. Buscar apreensão, exposição e manchete. Quando o alvo se aproxima do topo, entra o discurso aí da cautela, da estabilidade, da preservação institucional. Isso não é técnica jurídica, é escolha política. O mais preocupante é que esse padrão vai se normalizando. Hoje é um arquivamento, amanhã é outro, depois vira rotina. E quando algo vira rotina, deixa de chocar, família, deixa de chocar. É assim que o sistema se fecha por dentro. A história mostra uma coisa com clareza. Instituições não caem de uma vez. Elas se desgastam aos poucos. Um arquivamento aqui, uma blindagem ali, um silêncio estratégico a colar. Até que quando a crise explode, ninguém entende aí como chegou naquele ponto. Por isso, questionar agora não é atacar o Supremo. É tentar evitar algo muito pior no futuro. Quem ama aí uma instituição, cobra dela. Não passa pano aí de jeito nenhum, família. Agora, eu quero ouvir de você. Você acha normal essa blindagem toda? Isso fortalece ou enfraquece a democracia? Escreva aí nos comentários, eu quero ver os comentários de você. Pode comentar sem medo. Sua opinião importa e ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas ainda. Se você quer continuar acompanhando análises aqui diretas, sem medo de tocar em assuntos sensíveis, peço a você agora que, por favor, se inscreva agora no canal, ative aí as notificações, porque sempre que um sistema tentar se fechar, a gente vai estar aqui para abrir o debate. Aqui não tem rabo preso. Aqui tem pergunta e pergunta incomoda.